Você tem que compreender que você não é melhor do que ninguém. Não existe um pecado mais pecaminoso do que o outro, porque Jesus nivelou todo mundo no mesmo local. Deus nos comprou, que Jesus nos comprou, e que se Ele nos comprou usando Jesus, Deus nos qualificou como valiosos. A maior complicação para você sair mesmo da mentalidade da lei e vir para a mentalidade da graça é porque você tem que fazer um caminho. E esse caminho, às vezes ele é complexo. Apesar dele parecer ser simplista, ele é um caminho complexo. Por quê? Você tem que passar pela primeira fase. Qual que é a primeira fase para você entender a graça? Você tem que compreender que você não é melhor do que ninguém, tá? Essa é a primeira fase. Por quê? Porque Jesus nivelou todo mundo no mesmo local. Então nós não somos melhores do que o cara te mata, do que o cara te foi preso, do que o cara te rouba. Eu vejo muito argumento dizendo, então agora você pode matar, roubar, fazer o que quiser, que a graça te protege. Então veja bem, você considera matar e roubar algo muito ruim. Mas o primeiro passo para você entender a graça é que não existe algo que é pior do que o outro. Não existe um pecado mais pecaminoso do que o outro. Então vamos lá. Você se encontra numa posição em que eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou merecedor. Essa é a primeira fase do entendimento da graça. Eu não sou merecedor, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não tenho nada para oferecer para Deus de mim mesmo. Entende? Esse é o primeiro entendimento. Muita gente chega aí, mas aí na hora que você chega, você não pode parar aí. Aí você tem que vir para o próximo passo da graça. E qual que é o próximo passo? Mesmo sendo assim, Deus enviou o seu Filho para morrer no seu lugar e no meu lugar. E esse ponto é maravilhoso. Esse é o segundo passo. É entender que Deus nos comprou, que Jesus nos comprou. E que se Ele nos comprou usando Jesus, Deus nos qualificou como valiosos. Apesar de você não ser valioso em si mesmo, Deus te qualificou como valioso. Então o primeiro passo é, eu entendo que eu não tenho nada para oferecer para Deus de mim mesmo e eu não sou melhor que ninguém. O segundo passo é entender, mesmo sendo assim, Jesus me comprou. Então se Jesus me comprou, agora eu estou numa nova posição. Mas essa posição é minha? Eu conquistei? Não, essa posição Jesus conquistou por mim. Essa posição, essas bênçãos foram conquistadas, foram alcançadas por mérito? Não, elas foram alcançadas por Jesus. Mas Jesus alcançou para mim. Se você compreender que Jesus não precisava alcançar bênção nenhuma, ele já era Deus, ele já estava na posição de Deus, ele já estava nos céus. Jesus não precisava vir e morrer por ele mesmo. Então, se ele veio e morreu, foi por você. Então, alguns conseguem começar a entender isso. Opa, Jesus me comprou. Mas eles entendem que Jesus os comprou, eles entendem que Jesus os comprou, sem entender que eles não merecem isso. Então eles começam assim, eu oro mais, por isso Jesus me comprou. Eu sou mais fiel, por isso Jesus me comprou. Eu jejuo 21 dias, por isso Deus me abençoou. Eu sou fiel nos dízimos e nas ofertas, então é por isso que Deus me abençoa. Então quando você faz isso, você esqueceu do primeiro step, do primeiro passo, que é, eu não sou nada. Eu não tenho nada. A minha justiça é trapo de imundícia para Deus. Não importa quão bom, quão valioso eu penso que eu sou, eu não sou. Então você tem que passar por esses dois passos. Então assim, para entender a graça e para viver a graça, o primeiro passo é eu não sou nada, eu não tenho nada, nada é de mim mesmo, nada é produzido de mim mesmo. E o segundo passo é, mas mesmo assim ele me comprou. Tá? Quando você faz esses dois passos, você chega no momento correto, que é agora ele mora dentro de mim. Porque ele me comprou, ele mora dentro de mim. Porque ele me comprou, o espírito dele amalgamado com o meu. Eu estou assentado acima de todo principado e potestade, poder e domínio. Ele me colocou nessa posição. Ele uniu o espírito dele comigo. A Bíblia fala, Paulo fala em Coríntios que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então veja bem, agora você chega no momento em que coisas boas saem de você. Mas saem de onde? Do seu espírito. Por quê? Porque ele te comprou.
Porque você mesmo, sem isso, sem ser comprado, sem ser regenerado, sem o seu coração ser transformado na cruz e na justificação de Cristo, você não seria ninguém. Tá? Então, entender a graça e viver a graça, a gente precisa passar por esse aspecto. Então, quem está na graça, mesmo quando você vê alguém pecando, quando você vê alguém em falha, você não põe a culpa em cima daquela pessoa, porque você não consegue, porque você sabe que você mesmo não era merecedor, que você mesmo não podia, que a sua habilidade própria não era capaz, que a sua justiça era trapo de imundícia. Então você entende, eu não valia nada, Jesus me comprou, me pôs na posição, e porque Ele me pôs nessa posição, agora eu posso amar a Deus, servir a Deus, caminhar com Deus, viver em santidade, mas não eu, Paulo fala. Paulo fala assim, a graça de Deus que foi me entregue, ela não foi em vão. Eu trabalhei mais que todo mundo, mas não eu, mas a graça de Deus que opera em mim. Então veja bem, hoje nós podemos falar, nós somos mais santos do que todo mundo, mas não nós, a graça de Deus que opera em nós. Hoje nós andamos mais em justiça do que todo mundo, mas não nós, a graça de Deus que opera em nós. Nossa, mas que lindos vídeos que você faz, que legal você dedicar a vida para Jesus. Não eu, a graça de Deus que opera em mim, porque eu sei que no momento que eu achar que sou eu, a graça de Deus perdeu o valor.